Dizem que o corpo fala, mas quando a gente não escuta, ele grita. Dor, tensões, mudanças e movimentos são uma conversa que a gente deveria ter com o nosso corpo. Só que, na grande maioria das vezes, nós tendemos a ignorá-lo. E tem muitas consequências. Eu sou Ana Carolina Gozzi. E eu sou a Daniela Santoro. E esse é o Patadas, um podcast feminista feito por mulheres que não estão aqui para agradar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o autoconhecimento como uma jornada física e emocional, sobre o que o corpo revela e como o cuidado com ele é uma forma mais madura de amor próprio. Para bater um papo com a gente vai receber a Renata Ribeiro, que ela é fisioterapeuta, instrutora de pilates e professora de balé clássico. Seja muito bem-vinda, Rê! Seja muito bem-vinda, Rê. Eu queria dar um contexto, que ela era minha professora de balé, né, Renata? Lindas! Que Era uma boa aluna. com essas mulheres incríveis. É um prazer estar aqui com vocês, um orgulho imenso. Nossa, estou muito feliz, muito lisonjeada. Fico muito feliz. Hoje a Rê também é minha terapeuta, né? Minha Sim, fisioterapeuta, porque eu realmente tenho grandes problemas no joelho, apesar de não ser exatamente uma grande atleta, né? Mas o problema do joelho, ele tá lá. E, como a gente estava falando, a gente precisa começar a ouvir os sinais do corpo, né? sim. E esses sinais, eles vão dando muito antes de chegar realmente na dor, né? Por questões emocionais, por questões físicas, sobrecarga mecânica, mas eu tenho certeza que o papo de hoje aí vai longe e a gente vai chegar aí nesse lugar. Mas é isso, a dor, ela tem N formas, né, de ser tratada. Então, uma dor física, a gente consegue tratar aí com a fisioterapia, com todas as terapias manuais, né? Sim. Eu acho até importante dar um contexto que a gente está falando de corpo aqui, mas a gente não está falando de corpo no sentido estético da coisa. A gente vai estar falando dessa questão das dores, e as dores, muitas vezes, dores. Eu tava vendo, né, que não só doenças, como dores musculares, elas vêm, às vezes, de tensões, de. Às vezes você tá tendo um dia difícil. Eu, quando eu tô, por mais que eu tenha o DIU, por exemplo, eu ainda ovulo. E aí, quando eu ovulo, eu ainda tenho certas dores que ainda fazem parte de mim, assim, enquanto mulher. E você trata a mulher, né? Todos os dias. Todos os dias. Mesmo no balé clássico, no Pilates. Geralmente os alunos me procuram mais no Pilates porque tem alguma disfunção, né? Alguma patologia, alguma dor, algum desalinho postural. E no balé clássico, elas me procuram mais por conta de um sonho guardado de infância, de ser bailarinas, outras por hobby, mas eu acho que dentro elas guardam uma certa carga emocional que Sim. elas precisam, sabe, externar para fora. E essa carga emocional, você diz, é uma coisa que. Como a gente sente quando ainda tá na carga emocional? A gente fica mais rígida? Ou como notar, Sim, né? eu consigo ver quando o aluno entra na sala. O aluno entrou na sala com o ombro mais protuso, com o semblante, com a cervical mais abaixada, mais inclinada. Eu já olho e já falo: essa aluna não tá legal. Eu ia pensar, essa pessoa precisa de RPG. Cada um Também. no seu. Mas como você conhece, né? Quando você conhece o aluno, é engraçado, porque eu falei: poxa, ela não estava assim a semana passada. E na fisioterapia, a gente pergunta, né? A gente tem que ter essa empatia. O terapeuta tem essa empatia. Não é só você vir e tratar. Você senta, você conversa, né? Como houve dias que eu estava tratando na ortopedia e uma mulher chegou para mim, ela sentou no consultório, quando ela começou a falar, ela começou a chorar. Então ela não sabia me dizer aonde era a dor. E dali eu pude perceber, né? Por isso que eu falo essa forma empática. A gente tem que ouvir as mulheres, os pacientes. Ali eu pude perceber, eu falei, hoje eu vou só ouvi-la. Uhum. Então eu consegui ouvi-la, acolhi de alguma forma, e ela sentia dor, ela não sabia me dizer aonde estava a dor dela. Então eu deixei ela desabafar, chorou, respirou, e daí sim eu comecei a terapia e ela saiu de lá uma outra pessoa. Então, isso não tem preço.
isso a Sim. fisioterapia faz, isso a dança faz, isso o movimento realiza. Sabe até o que eu ia te falar do balé? Porque você sabe, eu fiz desde pequenininha, né, o balé. E muitas mulheres, eu acho, têm essa visão. Eu também tive de dentro de uma escola preparatória mesmo, que você precisa ser super magra, que você precisa ter X desenho de perna, X Exato. colo de pé. E se você não tem, você nunca vai ser solista, você nunca vai ser protagonista. E hoje você trabalha com balé adulto em uma escola que não foi feita para isso, para preparar meninas para fazer royal, pra fazer N outras coisas, mas para gostar mesmo. Pegar esse gosto pela dança. Eu sei que algumas das suas alunas já fizeram dança, perderam um pouco a paixão e estão reencontrando. Então, o que que você sente, assim, dessas alunas adultas que estão descobrindo no balé um balé diferente daquele balé estereotipado que a gente vê no Cisne Negro? Exatamente. Cisne Negro filme, eu digo. Sim, eu venho de uma época do balé clássico muito rígido, de autocobrança. As mulheres já se autocobram, né? A gente já tem essa autocobrança, essa perfeição, intangível, porque, Não né, tem. é impossível, não tem. E eu sinto que muitas delas carregam marcas, né, de histórias que já foram bailarinas quando crianças, adolescentes, não tiveram boa Experiência. experiência com isso, parou muitos anos e aos pouquinhos voltaram. E eu trabalhar hoje com um corpo adulto, porque assim, eu sofri essa época, né? Tudo bem, eu sempre fui uma pessoa mais magra, mais longilínea, mas era uma coisa que eu sempre estava, meu Deus, será que eu tô perfeita? Será que eu Uhum. tô fazendo? Será que tá certo? Não, eu vou repetir, repetir, porque eu preciso ser perfeita. Uhum. E hoje, gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que não tem a perfeição. A gente quer fazer com excelência. A excelência é diferente da perfeição, né? Sim. São muitos âmbitos. Então, eu trabalhar hoje com balé adulto, com um corpo adulto, um corpo com silhueta, um corpo com tecido adiposo, Mais dificuldade de gordura, alongamento, vamos estar falando. sim, mais Sim. encurtadas, não são longilíneas, mas elas estão felizes. 50 a mais, 60 a mais. É muito fofo. Eu nunca, assim, eu tô no sonho, assim, nem nos meus melhores sonhos, né? Quando eu tava na adolescência, eu ia para o Festival de Joinville, eu dancei no Teatro Municipal de São Paulo. Uhum. Então, assim, sempre foi uma coisa rígida. Eu era uma professora muito rígida. Não, se não for magra, Uhum. vale, não. Se não tiver um colo do pé, não. Hoje não, eu abraço todo mundo, porque eu fui aquela pessoa. Eu já fui aquela pessoa que eu não tinha tanta técnica assim. Tudo que eu tive, eu lutei muito. Foi muito treino, foi muitos Sim. ensaios, Horrível. sabe? Mas você acha que esse foi um processo de desconstrução seu interno ou também da, do mundo da dança? Eu não sou desse mundo também. Então, porque É eu sinto que mesmo? é. Eu sei, veio É como uma mesmo? surpresa. Vendo a Daniela Mas ela dançar na faz muito balada. bem o Pilates. A gente vai chegar lá. Muito obrigada. Mas. Porque eu sinto, ouvindo essas histórias, que a dança talvez levava para um lugar que você ficava inimigo do seu corpo, né? Seja por uma limitação de alongamento ou mesmo formato de corpo, enfim. Como foi essa desconstrução? Bom, eu não posso mentir aqui, porque para ser uma bailarina clássica profissional, você vai passar por uma seleção e às vezes essa seleção é rígida, é Uhum. triste, é injusta, Uhum. mas ela vai de acordo com o que o balé clássico exige. A nível, a nível, né, sem ser profissional, a nível de hobby, a nível de, porque assim, as pessoas, as bailarinas fazem por gostar, por uma atividade física, que seja. Eu era daquela muito rígida. E eu realmente fui desconstruindo, porque uma virginiana que sou, foi o que eu falei, eu venho de escolas mais de balé de formação, um pouco mais rígida. Eu mesmo já tenho, por natureza, uma grande cobrança.
Achei que você tava indo pra um lugar de não, porque agora eu sou tranquila. Eu ia falar, não é, hein? Não. Não é que eu estive lá e a Renata, ela fala, pombinhas, mas é de um jeito que se você sabe que ela vai te matar. Eu sou um pouquinho, eu sou um pouco exigente, mas assim, eu comecei a levar para minha vida pessoal, Dani. Então, assim, eu via que aquela, né, a busca da perfeição que eu via em mim, eu estava vendo nas alunas. Não, eu quero que ela faça. Aham. Então, não, você precisa fazer. E aquilo foi me dando, assim, foi me fazendo mal de uma forma que, com o passar do tempo, né, a gente vai ganhando um autoconhecimento e vai vendo que a gente não tem. A carga horária mesmo dos alunos, que eram de 6 a 8 horas por dia, a gente vivia vida de atleta. Meu Hoje, Deus, não dá. não dá. Hoje é de 1 a 1h30, 2 vezes na semana. Como você vai exigir? O nível de exigência tem que ser de acordo com o que o aluno consegue me dar. Sim. Então, assim, e isso é legal porque a gente leva para a vida. Sim. Então, eu já disse, gosto de entregar excelência, todos nós gostamos de Eu entregar, acho que em qualquer coisa que a gente faz, né? né? Porque aí vale a pena. Mas você querer algo intangível que você sabe que a pessoa não vai alcançar, Sim. não vai, não vai. E talvez também nem seja o objetivo dela, né? Também não Ela quer ser seja, uma boa bailarina dentro das limitações não que dela. seja o nosso, o do É, professor, o que não deve acontecer. sim. Sim. Não deve acontecer. A pessoa tem que chegar, entrar na sala, é desafiador. É bacana você entrar, porque assim, o balé é desafiador. Assim como qualquer outra atividade que você, diferentes níveis, né, que você quer, chegou lá, alcançou num nível, você quer ir para um outro nível. Então, assim, vai ser desafiador, mas o aluno não pode sair pior do que ele entrou. Sim, eu acho que eu tinha perdido um pouco o carinho pelo balé, assim, né? Depois que eu saí da escola que eu tava. E aí eu fui descobrindo outras modalidades. E numa escola que eu estava indo pra dançar como um hobby. E eu acho que me caiu muito bem, porque era realmente o que eu queria fazer. Eu não queria ser dançarina profissional, não gosto de participar de campeonato, me Sim, deixa tensa. Eu não gosto de participar de campeonato de nada, que não seja assim do meu trabalho, coisas a ver com o que eu gosto de estudar. Eu não gosto sim. de competição. Era all, assim. E aí, quando eu descobri a escola, eu achei que eu peguei de volta o amor que eu tinha pela dança que, assim, eu acho que quem não dança não sabe, mas é realmente um lugar onde você esquece tudo, porque tem que prestar atenção na coreografia, e aí na música, e aí no carão, e aí que sentimento que essa música te traz, sabe? E aí, então você esquece tudo, você deixa meio que da porta pra fora. E eu vou te falar, não tem nada mais ameaçador, e a Dani já entrou em salas de aula assim, do que você entrar numa sala de aula de dança com um monte de mulher lá que já se conhece há um tempo. Sim. Sim. Você não conhece, você sabe que talvez você não domine aquela dança, a galera já tá lá fazendo. Você entra e o medo de você ser julgada. E posso falar, a galera pelo menos onde a gente faz, é muito legal. Quem não faz pra se tornar profissional, você cria uma grande amizade lá dentro. Grandes amigas minhas eu fiz na dança. Sim, São bem sim. receptivas. Quando a Dani foi fazer, inclusive, aula, a única pessoa que zoou dela fui eu. Sim. Porque mereceu. A Sempre, amizade. olha, é muita amizade aqui, que eu falo, meu Deus, É, Como faz parar? um atrás do outro, né? mas foi, o resto acolheu, sabe? Então, Sim, assim, mulheres reunidas, elas não significam uma grande ameaça, na verdade, elas significam um grande acolhimento. exatamente. Eu falo que a dança é uma bolha mágica, né? Então a gente entra na sala de aula, na minha sala pelo menos, por mais que seja desafiador, tem espetáculos de final do ano, a gente precisa aperfeiçoar a coreografia, decorar a coreografia, né? E colocar uma vida para essa coreografia. Então, por mais que seja assim desafiador, a dança acolhe. Sim, A dança, o balé clássico, ele trabalha um pouco do ego, né? Por ser tão desafiador, tão difícil, trabalha-se sim o ego, mas ela acolhe. Então, a é. gente precisa colocar a dança como leveza, né? É. Então, é isso, é um remédio, gente. E, cara, a minha professora de oratória, eu fiz oratória por um ano, né, por conta do trabalho. Sim, Ela me falou que ela não se preocupa com dois tipos de pessoas em cima do palco: quem já dançou balé e quem faz hipismo. Porque esses dois esportes, né? E eu chamo dança de esporte, sim, sim, eu chamo é um porque eu esporte, também É. acho. é um esporte. Então, eu chamo dança de esporte. Essas duas formas de esporte te deixam ereto.
Então, quando você entra, é uma postura diferente, Sim. sabe? E que é o que a gente tava falando. Ah, eu brigo com a Daniela na balada que ela tá torta. Sim, ela está quase com a cabeça no chão. Virou um ponto de interrogação. Olha como exagera. Não, não dá. Mas te dá autoestima. Subir no palco e Te ter dá que enfrentar uma Muito. multidão, você vai aprendendo a ter coragem, porque não tem uma vez que eu não tremo. Coragem pra vida. É? Eu falei que o balé, de verdade, meninas, o balé me salvou, me salvou de N formas, tá? Porque assim, eu tive a oportunidade de entrar na escola de balé. Na vida a gente tem muitas dificuldades e tudo mais, mas assim, o se colocar, o se pertencer para o mundo, como o mundo vai te enxergar. Então, assim, o balé clássico ele te dá uma coragem de fazer qualquer coisa. Então as pessoas falam, não sei nada, mas você é multitarefa, mas você faz aqui, faz ali. Eu faço tudo, gente. Uhum. Tudo que eu tiver, assim, que eu me propor a fazer, eu vou tentar, eu vou me esforçar ao máximo e com coragem. Isso tem a ver com a postura. Você se Tem. Como apresentar. você se coloca. Eu acho que é justamente o que você falou, quando chega um aluno mais pra baixo, assim, você vê que falta essa confiança que a dança dá também, né? Exato. Assim, você vê uma tristeza, ou uma Uma falta de vergonha, talvez. Uma confiança, ou uma vergonha. timidez. Como eu já vi alunas minhas se transformarem. Hoje dança fala, não, imagina. Ela, meu Deus, como ela melhorou. Como aquele aluno melhorou, ele nem falava oi. É, Então, isso é muito mágico. eu Isso é muito. E acredito. vai além do corpo biológico, né? Sim, Vai eu além do corpo ia, biológico. eu ia até te perguntar aqui nessas 3 áreas, que realmente a Rê é muito multitarefa. Como professora de Pilates, professora de balé e agora fisioterapeuta, você trabalha muito com corpos de mulheres. Sim. Qual você diria que é, talvez, um problema que as mulheres têm mais no corpo, um problema que elas têm com o corpo delas, que você acha mais frequente? Pode ser enquanto fisioterapeuta, X lugar, é um lugar que pega bastante, talvez tensão, não sei. Sim. E esteticamente também, se te procuram nesse sentido, porque algumas pessoas não sabem a diferença entre uma pessoa que trabalha a estética e outra que trabalha a fisioterapeuta. Função. Isso. Sim. Bom, a minha área, eu devolvo a função na fisioterapia. O Pilates, eu tinha falado antes, né? Elas me procuram primeiramente. Eu tô precisando melhorar a postura. Então, você já começa ali, você fala, você vê aquela coluna mais rígida. Aí você vai descobrindo as patologias. Então, eu tenho uma hérnia de disco aqui, eu tenho uma cervicalgia ali, eu tenho uma lombalgia acolá. E aí começam a fazer a aula. Ok, estão fazendo a aula, 1, 2, 3 meses, 4 meses. Nossa, Pro, mas eu tô. Eu melhorei minha postura, eu diminui minhas dores, eu não. Nossa, eu falei, é isso. A gente te devolve o movimento, né? Através do movimento, a gente vai aprimorando. Então, a fisioterapia, ela vai te devolver a função, se você tem alguma dor, se você tem alguma patologia, a gente vai tratar. O balé clássico, eu já recebi mulheres acima do peso falar, Tia Rê, mas começam com camiseta. Isso é muito legal, gente. Elas entram, fazem a primeira aula de legging e camiseta. Eu deixo o aluno muito à vontade. Sem, menos coque, né? Que eu levava bronca quando eu ia de coque. Exatamente. Deixa eu ser a tia legal, né? Deixa eu concluir aqui, a tia super legal, não exigente. Nunca reclama do meu coque. Imagina, né? Não pega aqui, ó, vem fazer, deixa a tia refazer. Mas é interessante, porque isso falando principalmente de corpos adultos, né? O corpo Aham. adulto. Você tem um seio mais avantajado, você já tem um quadril mais largo, normal, gente. Tá. Mulheres reais, Uhum. tá? Mulheres reais, corpos reais. Mas o que que é legal? Aí vai passando uma aula, 2, 3, 2 semanas, 5 semanas, um mês. O Rê, eu acho que eu vou lá na loja de balé e eu vou comprar uma roupa e tudo mais. Aí, próximo mês tá ela lá de colã, com o corpo que ela tem. Com a saia de balé, com a meia calça. Que legal. E isso, gente, associado, eu já vi minhas alunas perderem muito peso. Mas assim, não é somente perder o peso. Vai além, começarem a acreditarem nelas mesmas. Uhum. Eu Isso é uma acho. falta de confiança mesmo. Ela já, assim, já é uma vitória elas procurarem pelo movimento, Sim. tanto no Pilates quanto no balé, e a gente poder mostrar que é para todo mundo.
Sabe o que eu acho muito legal de ambos, tanto do Pilates quanto do balé? O balé, ele é muito gracioso. Então, eu acho que as posições, as poses, os exercícios, quando você. Eu sou uma pessoa completamente viciada no espelho, preciso dizer, eu adoro. Então, quando você se vê no espelho, é muito bonito. Você começa a se olhar, você fala: Oh, meu Deus, eu sou uma escultura? É sério, é muito bonito. E o Pilates também. Não vou mentir pra você, eu gosto de fazer Pilates porque eu quero fazer, porque eu tenho a lombar um pouquinho melhor do que o resto de alongamento. Então ela já faz umas coisas mais legais. Eu quero fazer as posições legais. E aí tem todo começo de aula que eu preciso me preparar para fazer a posição O legal. aéreo, né? Sim. Mas eu acho muito Vamos chegar bonito, lá. entendeu? É você olhar e uma mulher no pole me falou uma coisa que ficou comigo para sempre. Ela tava lá com uma amiga e aí a minha amiga tava comentando, eu queria fazer pole e tal, mas eu fico meio assim por conta do meu corpo, porque a minha amiga tava um pouco acima do peso, e aí as roupas do pole são bem curtas, né, pra você Sim. realmente grudar no pole. Ela virou e falou, você não tem que estar preocupada com o seu tamanho, com que formato você tem. Você tem que ter orgulho de tudo que seu corpo consegue fazer. E é isso que eu sinto, assim, no Pilates, de você fazer uma posição, você fala, caraca, eu consegui fazer isso. E sabe por quê? Porque, assim, a gente trabalha o Pilates com a respiração e a presença. Sim. Então, você está presente, numa sala de aula, fazendo uma atividade, você vai trabalhar o seu autoconhecimento. Como eu estou me sentindo hoje? Porque, assim, às vezes a gente fica tanto no automático, a gente não se percebe. Não. E eu, anos atrás, eu vivia no automático. Uhum. Então, eu não me percebia. Até uma hora que, assim, eu só adoecia, vivia cansada. Eu falo, não, eu tenho que mudar. E aí eu comecei, aos meus treinos, a me olhar, me perceber. E isso não estou falando ao fim estético, gente. Por mais que, num primeiro momento, você fala, vou dar uma melhorada aqui. Uhum. E aí, quando você começa a fazer e Transcende, você né? vê assim, só benefícios, além de todos esses hormônios, né, dopaminérgicos, endorfina, serotonina, você fala, gente, que bem-estar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E quando você vai ver, você fala, gente, eu me transformei. Sim. Sim. Então, nós não somos mais os mesmos, gente. O corpo não foi feito para ficar parado. Não, e eu Não sinto. foi feito. E é muito bloqueio, sei lá, não sei se é a grande maioria, ou até você pode contar melhor pra gente, mas eu tenho muito esse bloqueio do mental, e eu percebi talvez mais com um yoga, que várias coisas a gente olha e fala, eu nunca vou fazer isso. E é a nossa cabeça bloqueando, porque se a gente desconecta um pouco também e vai para exercício e vive a experiência, as coisas acontecem, nosso corpo faz muito mais do que a gente permite. Então, você que lida com mais mulheres, você sente que essa aversão ou talvez esse medo das pessoas é mais mental mesmo ou é a dificuldade física da coisa? Exatamente, eu tenho os dois fatores, mas o primordial, o princípio, o fator principal é o medo. Às vezes, você mostrar um movimento com muita excelência, você vai assustar o aluno. Você vai. Vai. Você Deixa eu vai. te falar, você vai. A pessoa vai, sim. Mas aí que tá o outro lado, né, da coisa. Você abraça aqui, você fala, vamos juntas? Eu vou te mostrar o caminho. Uhum. E eu sei que você vai conseguir fazer. Sim. Eu Sim. estou dizendo que você vai conseguir. E elas conseguem. Eu acredito. Rê, você já Elas teve conseguem. aquela sensação, pelo menos eu tenho muito essa sensação. No começo, quando a gente gravava final de aula, fizemos uma coreografia. Vamos gravar o final da aula. Eu não gostava muito, porque eu ficava com medo de não estar boa. E Sim. até hoje, hoje eu gosto, né? Porque não precisava estar movimentando meu Instagram, eu gosto. Mas, assim, eu vou gravar. E aí eu acho que eu fui pior do que eu realmente fui. Quando eu assisto o vídeo, eu falo, caraca, isso tava tão mais sério na minha cabeça. A Isso. gente, enquanto mulher, e homem não é assim, não. Medo do olhar julgador. Meu, Nós mas a somos Que gente é sempre. nosso, É né? nosso. Muitas vezes é nosso. Então a gente está sempre com esse medo do dedo apontado, é. às vezes de próprias mulheres, umas apontando as outras. Existe, existe. Mas a gente trabalhando a nossa mente, o nosso mental, fala: não, eu tô aqui, eu vou fazer o que eu É. sei, eu vou mostrar o que eu sei,
Eu tô aqui porque eu quero estar. E, gente, Me faz bem. muitas das vezes, meio que a pessoa quer que você se dane, assim, tá todo mundo dançando junto, Que é ela quer saber se ela acertou a perna esticada. Exato. Então, olhando e fala, será que a Ana fez a cabeça correta, o braço correto? Exato! Não, tá tentando lá acertar o dela, A gente gente. tem que aceitar a nossa insignificância, porque Isso. quando Na eu academia, assisto, muito, não Ana. é isso? Quando eu assisto o vídeo, eu não olho pra ninguém além de mim, sendo bem honesta mesmo. Exato. Eu só olho pra mim, aí eu Eu fico acredito. encafifada com a minha perna quando estiquei, com um negócio que eu não fiz. Mas é incrível como eu sempre tenho uma ideia de que eu fui pior. Por isso que o gravar no final da aula é bom, viu? Eu tava lendo um livro, É você se auto você se também vê com ter outro olhar. isso, olhar de fora, E a né? gente tem Daí medo de se dá olhar. uma enxergada ali. Tem um livro muito bom que se chama Indomável. Que é o meu livro preferido. A Daniela não gostou, porém o gosto dela é meio Uau. ruim. Gente, o Eu livro... vou ler, eu gosto das indicações. O livro gosto das é indicações. legal, não é esse... Mas É é muito legal. bom. É um livro mega feminista. E aí ela fala que a psicóloga dela mandou ela sentar de frente para um espelho pela dona e começar a conversar com ela mesma. Uau, Gente, que desafio é? desafio. Porque uma mulher na frente do espelho começa, olha a espinha ali, olha não sei o quê. E Exatamente. o objetivo é não ficar focada na aparência, mas você se conversar com você. E é um grande exercício, sabe? Você se olhar e não tá preocupada em procurar problema, só conversar. Porque você faz isso com amigas. Eu tô falando com você, eu não tô olhando e pensando, nossa, a Renata podia fazer tal coisa ou Aham. tal coisa. Por que a gente faz isso com a gente? Eu acho que começa essa cobrança nossa, Uhum. mas com o avanço aí da tecnologia, das redes sociais, gente, não adianta a gente falar, não, mas cada um vai ter sua cabeça. Não vai. Não, tenha comparação. Não adianta, você vai comparar. Não se comparem, gente. Assim, Rede social. eu tenho 42 anos, demorou um pouco para eu entender que a comparação ela não é viável. É uma grande mentira. Tem muita coisa envolvida, A né? rede de social genética. mente também. Muita. É. Fora o fator genético, gente, não tem toda uma estrutura fora. É, tem intervenções que é muito válida, intervenções estéticas, precisam fazer mesmo, façam mesmo, mulherada. Eu faço. Vão ficar Eu fiz. maravilhosa, eu preciso fazer, tá? Vou É. fazer logo mais. Mas tem gente que não tem nem condição de fazer, é muito Então, é uma caro. questão, gente, é uma questão tão mais profunda, É, que é algo tão social. sim. Começa lá o buraco mais embaixo, né? E o que eu acho mais legal é que, assim, a gente é super intimadas pela sociedade a fazer. Sim. Aí você faz, aí os homens, especialmente homem, comentam assim: ah, ela é tão Toda bonita porque a montada. beleza dela é tão natural. Ei, Gente, mas a você pessoa que tá fez eu de... gastar meu dinheiro Sim. pra melhorar o meu nariz e aí você vem A falar que pessoa tem rinoplastia, a pessoa tem o cabelo, a é, pessoa tem a lente. Não tem façam é. o que você se sentir bem. Façam, mas não se comparem. Eu ia te trazer uma notícia ruim com uma notícia boa. Ai, meu Deus, qual que eu quero primeiro? O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza cirurgias plásticas, o que faz muito sentido, porque tem muito turismo médico pra cá, né? Uhum. Tem, nos Estados Unidos tem um negócio que se chama Brazilian Butt Lift, que você Tem. levanta a bunda e é brasileiro, Sim. porque falam que a bunda das brasileiras é arrebitada, né? Eu diria que é mesmo. Mas Somos também, maravilhosos. Rê, um muito bom ponto. Um dos países que mais cresce em práticas integrativas de autocuidado, como yoga, pilates e meditação. Yes. Tá crescendo muito. Não vamos achar ruim, gente. É igual assim, eu tenho certeza que vocês devem ter ouvido, nossa, mas houve um boom da corrida. Teve. Nossa, houve um boom do Pilates. Gente, vamos se cuidar. Houve um boom da corrida. Que bom que a gente levantou do sofá e a gente foi treinar, que a gente foi fazer uma atividade física que te faça bem. Então, assim, para o meu entendimento, né, do Pilates, o Pilates ele trabalha a consciência corporal, ele trabalha a respiração. Meninas, vocês sabem o que faz a respiração nos nossos sistemas? Então, você faz a respiração desde o do sistema nervoso central, leva a informação para a periferia, mas o bem que a respiração te faz no seu sistema digestório, no seu sistema cardiovascular, em todos os seus sistemas, visão, Até pra cabeça, Tem né? labirinto. táticas de respiração, né? Gente, cura, assim, ajuda para a ansiedade. Então, assim, por que não praticar? Tem N atividades. Você não precisa gostar de somente uma, Aham. né? A gente bate na tecla da musculação, mas vou ser sincera, vai chegar uma hora que você precisa de treino de força.
Sim. Você vai precisar de treino de força. Tá, vai demorar um pouquinho para você, tá bom? Mas, falando do Pilates, ele trabalha a respiração, o presente consciente. Então, você imagina uma hora da sua, né, do seu dia, da sua rotina, você está em sala de aula e você vai lá, fecha os seus olhos, você inspira, você respira, opa, agora eu estou subindo os meus braços, eu estou presente aqui. Uhum. Nossa, agora eu vou pensar lá no movimento da coluna, né? O segmento da coluna, cada vértebra da minha coluna. Preciso te dizer, dói bem mais, tá? Agora, Quando você tá prestando atenção, dói bem mais. dói. Mas é bacana você falar, olha o que meu corpo faz. Sim. Que legal. Aí entra o que você falou, Dani. Nossa, eu consigo fazer, Uhum. porque eu tô presente no momento. Sim. Eu não tô aqui, ó. Isso, Sim. foi. Não, nem o corpo entendeu o que você tá fazendo. E o muito legal também que entra tanto no Pilates, mas que a Ana tava falando de se filmar uma aula, que seja filmar um Pilates, é ver nossa evolução, né? Porque eu sinto que, principalmente a nossa geração, que é tudo muito rápido, né? Sim, Então as pessoas têm muita dificuldade de se empenhar em alguma coisa porque não tem resultado imediato. E as mesmas coisas. Seja você fazendo um exercício, você não vê sua melhora, né? Se você está lá todos os dias. Aí você vê um vídeo, você fica, gente, olha o quanto eu o cresci. olhar de fora é tão bom. E eu, como professora, né? Então a gente vai lá. O corpo ele precisa se adaptar, então ele tem um tempo de adaptação. Então, depois de 1, 2 meses, eu falo: tô vendo aqui uma diferença. Sim. Esse aluno, essa aluna já entrou diferente na aula. Nossa, ela já sentou melhor. Poxa, essa aluna ela já está se colocando melhor, seja no balé, seja no Pilates, até evolução na fisioterapia. Sim. Então a gente trabalha realmente com evolução. E a evolução, ela precisa da disciplina. Sim. E tem gente que tem a disciplina natural em suas veias, e tem gente que você tem que adquirir, Sim. tem que fazer. Então isso é algo que você precisa fazer. Eu tomei um grande tapa na cara do yoga, né? Pra mim é muito difícil. O yoga foi muito difícil porque eu sou ansiosa. Eu gosto de Exatamente. fazer as coisas rápido. Exatamente. E o yoga, ele não é. Quando a minha professora falou, o yoga não é sobre você fazer nada. Pode ser que você não faça nenhuma Não, posição. Não é sobre vamos isso. sentir. Eu aprendi a respirar pelo nariz, que é uma coisa que, por exemplo, eu não consigo correr. Não consigo. Eu não consigo desaprender a respirar, puxar e soltar pelo nariz. Uhum. Então, pra mim, correr é impossível. Eu não consigo. O meu diafragma começa a doer, eu não Sim. consigo respirar rápido. Desaprendi. Também não gosto de corrida, preciso dizer. Mas assim, fora isso, o yoga, quando eu fui numa aula de dança lá no, onde a Rê trabalha, inclusive, no Milena, eu tinha que fazer uma parada de mão. E eu sabia que eu não fazia parada de mão, porque no yoga eu não consigo fazer ainda. E aí eu falei, pô, não consigo fazer. Aí na dança eu podia pegar impulso. E aí eu fiz. Voltei pro yoga, falei, Bruna, que é minha professora, eu sei fazer parada de mão. Aí ela, não, beleza, então faz. Aí eu fui fazer. Aí ela, o que que você tá fazendo? Porque eu fui pegar impulso, né? Sim. Aqui não é com impulso. Aqui você Não, vai trazer do seu core. exatamente. Não subiu 3 centímetros. Sim. 3 centímetros. Ela falou, meu, você tá tentando burlar o processo, só pra dizer que você faz. O objetivo do yoga não é esse. E aí eu realmente tive que entender que não é no meu tempo, é no tempo do meu corpo. E que eu vou ser Exatamente. obrigada a escutar ele. É difícil, tá? É difícil. É um processo. E como a gente leva, eu sempre falo, gente, não tem como não levar as aulas, as práticas para sua vida. Então, não tem como o aluno chegar na minha aula, fazer as técnicas de respiração. A gente trabalha muito a respiração. O Pilates trabalha Sim. de forma global. A gente trabalha o movimento com respiração, trabalho na excêntrica. Não tem como o aluno aprender esse autoconhecimento, assim, né, essa presença na aula e não levar para a vida. Uhum. Opa, hoje eu tô aqui, tô sentindo. Você começa já a ouvir seu corpo. Isso é um aprendizado, é uma Sim, prática. Você leva para a sua vida. Sim, Eu falo que eu sou uma pessoa antes do Pilates e uma pessoa depois do Pilates. Por que não do balé clássico? Porque o balé clássico é algo que está automático em mim. Eu danço desde os meus 4 anos de você não tem essa idade. diferenciação, né, de quem Não era. consigo, eu não tenho. É claro que eu tive fase de crescimento assim, gigantesca, até como pessoa. Morei fora, fiquei 5 anos dançando fora.
E mesmo assim, isso me deu uma janela, né, uma porta, um leque de oportunidade de falar, gente, o mundo lá fora é legal. Sim. A dança me proporcionou isso. Mas esse autoconhecimento, esse autocontrole, eu ganhei, assim, no Pilates. Sim. E você tá falando bastante de autocontrole, me levou muito para limites. Como a gente aprende a respeitar esses limites do corpo? Porque, principalmente atleta, às vezes a gente quer tanto um objetivo, que é a gente, eu não faço parte, Não né? precisa nem ser Mas atleta, mas essa galera da corrida. quer tanto É, alcançar um lugar que acaba às eu vezes. vou me incluir nessa, tá? 3 semanas atrás eu tive uma lesão de, não tão grave, mas assim, de média gravidade, na virilha. Então, assim, é onde o meu corpo já estava me acenando, Renata, não tá legal aqui. Uhum. Ó, você faz pilates, você faz a musculação, você dá aula de balé em pé, você atende, você faz o pilates, você corre, não tá, diminui. Diminui, Renata. Não, a Renata não diminuiu. Então, porque essa curiosidade da gente saber até onde o nosso corpo vai. Eu acho que também é algo de querer ser aceita na Aham. sociedade. Vocês já perceberam isso? Assim, às vezes, assim, o que eu acho bom, sim, esse start pela atividade física, mas eu acho que tem que ser um propósito maior, E mais individual, né? Não mais precisa ser tão individual. coletivo. Você pode também, gente, ó, eu quero correr porque eu tô triste, eu quero correr porque eu quero me libertar, eu quero treinar porque eu quero ficar muito. Mas assim, vocês, é, os- é por N coisas, N motivos que a pessoa começa a uma atividade física. Uhum. É um término de um namoro? É, Sim, sempre com um Ouvimos ou motivo. certeza. não? Já Aham. Sim. ouvimos? É um término. Ah, é? Vou ficar. Aham. Vou ficar Shapeada. É a shapeada, vou hora. entrar no shape. Aham. Aí a pessoa sem instrução vai lá, se lesiona. Infelizmente, eu já recebi pacientes assim, tanto com a corrida. Uhum. No meu caso, eu sempre fui atleta, eu sempre tive essa gana por atividade física. Então, no meu caso, né, eu preciso dar uma segurada, Aham. porque eu amo fazer tudo. Se eu pudesse, eu faria todos os esportes possíveis. Mas eu tenho que dar uma segurada. E eu olhando de fora, né, que é muito a minha área, eu acho muito legal e eu posso mostrar o caminho, né? Nós fisioterapeutas, a gente mostra o caminho. Você quer? Eu não posso cortar o seu sonho. Uhum. Eu vou te mostrar o caminho. Uhum. No balé clássico, professora, eu queria muito chegar nas pontas. As pontas é algo também vai além da vontade. Uhum. É algo físico. Sim. Essa aluna está preparada muscularmente para entrar em trabalho de pontas? Ainda não. Mas a gente vai chegar lá. Eu sei o caminho para chegar. Eu consigo te mostrar. O Pilates é a mesma coisa. Eu quero me pendurar Eu lá amo. de ponta cabeça e fazer um split lá para cima, um aéreo. Ela vai fazer e ela vai mandar fotos pra gente. Você vai fazer, mas tem todo um caminho para chegar. Para quê? Para a gente evitar a lesão. E esse limite também entra de da gente querer fazer tudo sempre. Mostrar que a gente está sempre fazendo, que a gente dá bom dia, olha, eu já acordei às 5, já Eu Ah, treinei. detesto essa não dá. pessoa. Nossa, bom Eu detesto dia, essa que pessoa. legal, eu fiz vários treinos hoje. Nossa, meu dia tá cheio, minha agenda tá cheia. Legal. Mas Não assim, é. você parou um pouquinho para se ouvir hoje? Hum. A minha Gente, vontade é de perguntar. Você parou um Começar a pouquinho? responder todo mundo no 1 minuto, Instagram. assim, você parou, você se percebeu, olha, hoje eu tô aqui, tô sentada aqui com as meninas, eu tô respirando, a gente tá tomando um café, a gente tá conversando, é aproveitar o processo. Eu falo muito sobre aproveitar o processo. E não, eu tudo que acho. a gente faz, porque assim, a vida vai passar, você vai chegar num objetivo, mas e o trajeto? Uhum. Você tá no automático, você vai sentindo aí, ó, dia após dia, né? Tá vivendo esse dia após dia. Eu acho que por conta dessa cultura da alta performance da minha geração, no caso, né? Sim. Quem é um pouquinho mais velha que eu, Um pouquinho bastante, vai, da sim. minha geração, as pessoas não, elas acham que porque uma pessoa faz 4 esportes no dia, ela é super saudável. E eu lembro que eu te falei que eu fui no meu Horto tava falando,
desafiar para além dos seus limites não é saudável. Não. Não é saudável. Isso Não não é traz mesmo. saúde. Então, assim, vamos estar pensando se essa influenciadora fitness, esse influenciador fitness é o caminho, é a pessoa a se inspirar? Se ele tem o privilégio de poder acordar cedo e não ter um compromisso depois, e poder fazer 8 horas de natação, sono, você tem as 8 horas de sono. A gente não tem as 8 horas de você sono, com certeza gente. não tem. Não tem, eu tenho metade disso. Então, não é um comparativo legal. Não. Sabe o que eu ia te perguntar? É uma diferença de gêneros, né, nesse Claro, caso. Você, e até dá pra explorar todas as áreas. legal. Pilates e balé são coisas bem, que a galera olha de fora e fala, bem femininas. Ou se alguém faz um balé, todo mundo sempre assume que é gay. Não é hétero. E eu queria que você olhasse e falasse um pouquinho disso. Por que que o homem tem tanto medo de dançar, de se permitir, né? Porque eu imagino que seja uma coisa meio vulnerável e ele não quer estar nesse lugar. E tem também a dúvida do fisioterapia, que depois você pode responder. Certo. Imagino que muitas mulheres te procuram pela físio, porque tem uma dor. Meu pai é um homem com dor. Ele dificilmente procurará um médico, porque ele não tem esse costume de se ouvir, ele vai até o limite. Quando chegou no limite, Onde precisa ser já não deu internado, mais. É. mas ele tinha como ver isso antes. Por que que o homem não tem esse cuidado? Bom, então vamos por partes lá, né? Quando a gente fala de balé nesse mundo, no mundo masculino, né, do balé, ele vai uma história muito mais além. É um machismo que já está estruturado, né? Na família, eu já tive muitos alunos, né? Homens, mas com certeza nunca foi nenhum, eu não tive um caso que os pais falaram: o que que você quer fazer, meu filho? Você quer o balé? Não oferece, né? Vamos lá. Tanto que os bailarinos, eles começam muito tarde. Tem Ah, bailar... é? Sim. Começam muito tarde, ou quando já saíram de casa, ou quando já podem opinar e E falar: batem o não, eu pé. quero isso. Porque assim, relaciona muito, né, com, O com o feminino. feminino. Porque o balé é muito postural, é muito gesto, e o gesto é um gesto mais delicado que, assim, a gente sobrepõe como um gesto de mulheres, de meninas. Agora, se eu gritar me faz homem? Gritar é bem masculino, claro Com que não. certeza, claro que não. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu tenho um aluno, mas olha só, uma classe de 10, eu tenho um aluno. Hum. E é muito, né? Então, eu acho isso uma pena, porque a dança, ela te transforma e ela não vai ditar, né, o que você é de verdade. Então, eu fico muito triste, mas assim, ainda não mudamos. Por mais que estamos tendo mais homens na dança, a gente não está conseguindo ainda desvincular. Ainda é uma rejeição ao feminino. Ainda é. Já o Pilates, eu estou muito feliz, é muito promissor, eu estou muito, assim, feliz Animada. mesmo, animada, que estão vindo mais alunos, homens. Especialmente mais velho, você não pega uma galera mais velha? Mais velhos. Então, assim, eu tô com 4 alunos, homens, uma sala de 10, de 12. Tá bom. Então, assim, e eles buscam por quê? Mais flexibilidade, Uhum. sabe? Trabalhar mais na excêntrica, porque a musculação é muito. Vai, puxou o ferro. Já o Pilates, ele te alonga, ele te inspira, respira, essa respiração. Então, muitos alunos estão procurando o Pilates hoje, porque não era assim também, Sim. Mas os mais tá? novos ainda querem puxar um Não, ferro ainda e parecer Mas querem, vamos chegar gigante. lá. ainda querem. Eu ainda, eu acho, não tem jeito, gente. Assim, vai ter, pode ser assim, eu vou sempre bater na minha tecla, que homens, eles precisam se cuidar. Na fisioterapia, eu falo que a fisioterapia não é somente reabilitação, ela é prevenção. Sim. Então, a gente trabalha com um movimento preventivo da lesão. Do caso do seu pai, como tantos outros, ninguém vai procurar, olha, eu tô com incômodo aqui nesse ombro, eu tô achando que alguma fraqueza muscular, algum desalinho aqui postural que eu deva estar fazendo, ou no meu trabalho, ou no meu dia a dia. Então, assim, eles não tá Não. doendo ali, toma Deixa um quieto. É. Restylane, um analgésico, ele não vai procurar Não. ajuda.
Não sei se é medo, eu não sei se é algum receio. Eu acho Eu que acho é que é uma falta de. masculinidade É. de eu aguento Isso, tudo, E eu uma sou sou falta de fraca. forte, eu conexão comigo seguro. mesmo, sabe? Eu não É, vou me escutar. Essa coisa de ficar, ai, autoconhecimento é tão energia. Tudo que é energia feminina, feminina, exato. eles Eles repelem. fogem. Eles repelem. Até acho que é Sim, por isso que os mais jovens, eles tendem a escolher entre uma academia e um pilates. Eu fiz academia porque eu vou claro, ficar fortão. com toda Sim. certeza. Pilates é coisa de menina. Ou pessoas mais Vem fazer velhas. uma aula. Isso. É. Sempre. Então, assim, por que que eu tô gostando, né, do boom do Pilates? Eu tô gostando porque a gente tá conseguindo mostrar que o Pilates é para todas as idades, para Sim. todos os níveis. Sim, Então, a gente não vai ficar lá, carrinho, puxa o carrinho, volta o carrinho, puxa. Não. Sim. É uma aula que eu vou dar para Dani e para Ana, diferente de uma senhora, né, com falta de mobilidade, um pouco alguma patologia, alguma hernia de disco. É a mesma aula que eu vou dar? Não é, não é. Então, assim, a gente está pregando essa coisa, a gente está tentando mostrar que só vai linkar, só vai ajudar. Então, sim, assim, para dor, para o que for, você consegue associar uma prática que você goste, uma dança, dança para socializar. Sim. Até a dança é difícil. A sim. gente está com falta de cavalheiros na De dança, de cavalheiros, salão, de de rapazinhos. cavalheiros, de rapazes. Temos. É. Ô, Rê, eu queria até trazer uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Psicologia que revelou que o corpo é uma das principais formas de expressão emocional, seja intenção, dor e bloqueios físicos. Isso tem tudo uma forte relação com aspectos psicológicos não ou mal resolvidos. Então faz muito sentido. Eu, Muito eu tenho muita sentido. doença de repetição. Muita. Tipo, tudo que dá pra ter repetição, eu tive e eu tenho. Sim, Então, quando eu estou para ter alguma coisa, eu já sei que eu não tô bem, ou eu tive é. um dia estressante. Então, realmente, o ouvir o corpo é muito necessário. E uma coisa que eu acho muito legal é que a gente trouxe um estudo aqui da Thinkeva e que apesar da grande maioria das mulheres ainda não estarem satisfeitas com a sua aparência, 73% delas dizem buscar autocuidado mais por bem-estar do que por aparência. E posso te falar? Eu acho que é verdade. Sim, Eu realmente acho que é verdade, porque eu faço academia mais por aparência mesmo, vou ser bem sincera, eu não gosto de academia, sim, mas também porque para algumas coisas, seja na dança, seja no pilates, eu preciso de força física. E eu quero chegar em. E esses eu faço por bem-estar. Eu não acho que a dança vai me deixar esteticamente mais agradável. A sim. que eu faço, pelo menos. Não é com esse objetivo que eu faço. Eu faço porque eu me sinto bem, porque eu gosto. O Uhum. Pilates eu faço porque eu gosto, porque eu quero fazer o meu aéreo legal, mas porque eu acho divertido. Sim. Então eu uso a academia como um mal necessário para eu chegar lá. Mas no fim das contas, o que eu gosto de fazer é por bem-estar mesmo. Eu estou muito feliz que as pessoas estão procurando mais as aulas para o bem-estar. Meu público é um público adulto. Eu não posso comparar um público mais jovem com um público adulto que já viveu, tem toda uma bagagem histórica, cultural, social, porque o nosso corpo ele não vai ser o mesmo, tá? O nosso Uhum. corpo social ele tem várias mudanças. Então, o que nós somos hoje, daqui um mês, dois, três, nós seremos outras. Então, nós viveremos outras histórias, a gente vai trazendo a bagagem, vai carregando a bagagem, quando a gente vai ver, nosso corpo muda. A gente passa por transformações. Especialmente sendo mulher, né? Tão cíclicas. Muito. Nossa, hormonais, tudo, tudo. Você acorda de manhã um jeito, Não, vai dormir outro. outro. Nem parece a mesma Não. pessoa, entendeu? Então, assim, eu tô buscando isso. É a minha, assim, meu sonho de vida mesmo é trazer saúde. Saúde em todos os âmbitos da vida, emocional, físico, mental. E o corpo, ele vai sentir, gente. A gente está aqui Sim. conversando, a gente fala, ai meu Deus, eu mesma, antes eu falei, ai, eu tô um friozinho na barriga de estar aqui. E isso, essa coisinha, esse nervosismo, o corpo vai sentir. Sim. Gente, Então a gente não vai percebendo, mas os sistemas estão lá. O cortisol, é cortisol, é isso, é aquilo, é a falta de circulação sanguínea, né, sim, o a coração. taquicardia. Ai, meu Deus. Mas assim, eu estou muito feliz. Realmente eu estou muito positiva e que tende a só aumentar Que mais e bom. mais. Rê, o papo tá muito bom. A gente tem que ir para a última pergunta, senão essa aqui toda vez eu tenho que cortar ela. Ai, que delícia. Se você pudesse então dar um conselho para quem ainda não escuta o corpo, ainda não
se conheceu essa área, não se entende, o que você falaria para essas pessoas? Bom, uau, é aqui. A gente vive, né, mulheres, a gente vive numa sociedade que nós somos muito, que exigem muito da gente. E isso é de lá dos tempos mais antigos. Então, a sociedade sempre vai exigir da gente. Mas o que importa é o hoje, é o agora. Não é tarde para começar qualquer atividade. Pensa que o nosso corpo é um cofrinho que todo dia você vai lá depositar sua moedinha para lá na frente você ver o quanto de moedinha você depositou nesse Uhum. cofrinho, porque a gente quer envelhecer bem, a gente quer longevidade e a gente só vai conseguir envelhecer bem, ter longevidade com o movimento. Busquem saúde, busquem alguma atividade que vocês queiram, que vocês gostem, vocês vão achar. Tem muita Seja na coisa. dança, seja no treinos de força, treinos de respiração, yoga, pilates, tem muita coisa, tá? O corpo foi feito para se mover. Obrigada, meus amores. Muito Maravilhoso obrigada. estar aqui, muito feliz. Ai, muito obrigada. Eu que fico muito feliz. Eu adoro dar espaços para mulheres que foram muito importantes e são muito importantes na minha vida. E eu sempre lidei com muitas, muito boas profissionais, assim. Então, fico muito feliz. E para você que ainda não curtiu ou ainda não nos segue, por favor, não esqueça de nos seguir nas plataformas, deixar seu comentário. E hoje, na verdade, eu vou querer que vocês marquem um homem. Escute isso? Um homem. Quem é você? Mas não um homem que não necessariamente alguém que vocês admirem, mas alguém que vocês acham que precisa escutar esse podcast, que precisa se movimentar, que talvez seja uma pessoa um pouco raivosa e que se movimentando vai encontrar ali uma Agora certa paz. voltou a ser minha amiga. Agora faz eu sentido, conheço não ela. Tá. faz? Ufa. É isso. E os nossos episódios, eles saem quinzenalmente, mas semana que vem um episódio aí dos meninos sobre masculinidade. Então, continuem nos acompanhando. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada.